Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos colegas no Brasil, no mundo e para quem mais estiver nos assistindo, porque, enfim, o nosso Sindicast está aí para todos. Hoje estamos aqui com uma convidada muito querida, muito ilustre, secretária adjunta de Gestão de Pessoas do Ministério da Gestão e Inovação, Regina Celli. É uma pessoa muito querida mesmo, que ao longo do tempo aí dessa nossa gestão que começou no ano passado, conhecemos e ficamos, de certa forma, até amigas, né? Já estamos Ainda bem, num ainda trato bem. Ainda já bem. super amistoso. A gente gosta muito de conversar com ela, sempre nossas conversas tivemos insights e inputs muito importantes. E hoje nós vamos falar do Programa de Gestão de Desempenho, PGD. Gestão e desempenho. E desempenho ou de desempenhos, Regina? E desempenho. De gestão e desempenho. Isso, eu sou Ivana Lima, presidente do Síndico Itamaraty. Eu sou Gabriela Perfeito, vice-presidente. E peço agora que a Regina se apresente, fale um pouco sobre você, sobre o seu trabalho lá na SGP, que é tão importante, para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Bom, então já fui apresentada aqui pelas garotas do Sind, né? Eu sou a Regina Celli Camargos, sou secretária de Gestão de Pessoas adjunta, trabalho com o secretário José Celso Cardoso e com uma equipe fantástica, né, lá no gabinete da SGP, e também trabalho junto com a maravilhosa equipe da Secretaria de Relações de Trabalho. Né? São duas secretarias, digamos, co-irmãs, né? Em que uma complementa o trabalho do outro, cada um dentro das suas competências, mas bastante alinhadas nos seus propósitos, o que é mais importante, né? Que é realmente fazer mudanças na gestão das relações de trabalho e da gestão de pessoas, né? Que contribua para democratizar as relações de trabalho no setor público e também torná-las mais transparentes, mais eficientes e que as pessoas se sintam mais felizes, mais confortáveis e tranquilas nos seus ambientes de trabalho. Então já fizemos muitas coisas juntos, né? As duas secretarias, vocês mesmos participaram, realizaram um evento sobre a questão do assédio institucional, em que participou nossa companheira Rita, fez uma bela palestra. Então eu acho que é essa troca que é importante. A gente tentando também se reaproximar das entidades dos servidores federais, após um período de afastamento, de inexistência de diálogo. Ficamos muito tempo sem conversar com as entidades sindicais, com os dirigentes, isso é muito ruim, né? Porque se a gente quer construir relações de trabalho democráticas, arejadas e transparentes, e quer fazer uma gestão de pessoas ao mesmo tempo eficiente, mas ao mesmo tempo justa, ouvindo as pessoas, selecionando pessoas, treinando, alocando as pessoas em lugares em que elas se sintam bem, se sintam confortáveis e produzam com alegria e com prazer, é fundamental restabelecer esse diálogo, né? Então, as meninas hoje estiveram lá em mais uma rodada, né, de mesas de negociação. Eu falo que não tem sido um processo fácil, né? Até porque depois de 7 anos sem diálogo, quando a gente abre essa panela de pressão, os conflitos estavam muito represados, havia um grau de tensão muito grande entre governo e entidades de servidores, e as mesas, de certa forma, apesar de todas as dificuldades, de todos os conflitos, das tensões, às vezes uns bate-boca meio acirrados, né, meninas? Mas eu acho que foi justamente esse momento da gente colocar para fora essas tensões, né? Exato. Exatamente. Eu acho que a pior coisa do mundo é jogar o conflito debaixo do tapete. Sim. Né? Tem toda a Fingir razão. que o conflito não existe, né? Emudecer, invisibilizar o conflito, invisibilizar os problemas. Aí é o caminho mais fácil, né, para gerar relações de trabalho doentias e para fazer uma gestão de pessoas não saudável. Perfeito. Então, eu acho que é essa a intenção de estarmos fazendo. É um trabalhão, né? mesas. É um trabalhão. Porque. Mas olha, eu durante 25 anos da minha vida profissional anterior à minha chegada a convite do secretário José Celso,
Eu trabalhei com negociação coletiva na área privada, né, com os trabalhadores do setor privado, seletistas. Tive também alguma experiência com trabalhadores do setor público, de estatais, mas a minha trajetória foi basicamente no setor privado, né? Então isso para mim é ao mesmo tempo um imenso laboratório de relações humanas, né? Então eu não vejo a mesa de negociação como uma coisa, ai, que chato, né? Tem gente que não tem perfil. Eu acho que aí você tem que colocar, né, quem tem que atuar em processo de negociação são pessoas que têm esse perfil, que gostam de lidar com gente. Né? Se você não gosta de lidar com gente e não gosta de conflito, não vá para uma mesa de negociação, seja ela qual for. Né? Então você vai desenvolvendo habilidades interpessoais, vocês como trabalham na carreira das relações exteriores, vocês sabem muito bem quando vocês vão preparar um evento grande, vocês sabem que às vezes tem que engolir sapo, né? Tem que andar com o sapato um pouquinho mais apertado, né? Dorme mal, fica tenso, né? Na véspera de um evento importante, vocês sabem muito bem disso, mais do que eu. Mas eu digo assim, que é ao mesmo tempo uma atividade muito prazerosa, é uma atividade muito enriquecedora do ponto de vista pessoal. Eu sei que assim, eu cresci muito fazendo essa atividade, né? Aprendo muito, né? E procuro também um pouco passar para as pessoas a sua experiência, uma parte desse aprendizado. Com certeza. Né? Porque a gente aprende a escutar, a gente aprende a calar na hora certa, não dizer coisas que não devem ser ditas. A gente aprende a pensar antes de falar, né? E quando fala sem pensar, depois fala, puxa vida, foi mal, né? Então, eu acho uma atividade fascinante, a atividade de negociação. Eu acho ela fascinante. Sim, é bastante. A gente costuma dizer, né, no mundo que é uma cachaça, tá? Totalmente. Como eu gosto mais de vinho, eu diria que é um vinho de excelente qualidade, né? Eu acho muito enriquecedor. Eu gosto muito do que eu faço, né? Tenho muito prazer, aprendo muito e procuro sempre me aperfeiçoar, estudar, continuar estudando. E é uma atividade em que a gente aprende fazendo. Né? Não, você pode ter suportes teóricos, analíticos, ouvir bons mestres. Eu tive ótimos mestres, né? Aprendi fazendo com esses mestres, mas é uma atividade inerentemente prática, empírica. E também impressionista. Impressionista, perfeito. Não é? Você tem que olhar verdade. E faz do seu jeito, porque cada negociador tem um estilo, né? Tem uns mais falastrões, tem uns que mais ouvem do que falam, tem uns brincalhões, enfim, tem de tudo, né? E é isso, é um aprendizado permanente, total. Porque cada vez que a gente senta à mesa e vai discutir um tema importante, é todo um ecossistema. Exatamente, um universo, eu ia dizer. É muito interessante, porque você vai aprendendo as pessoas, né? Como elas são, como elas agem e tudo mais. E é visível que você gosta muito do que você faz. É verdade. Gosto, ainda bem. Para nossa felicidade também. Ainda bem. Porque ainda temos um longo trabalho pela frente aí com os debates que vão vir sobre a reestruturação da carreira. Teremos mais processos. Exatamente. Isso. E certamente será um trabalho muito mais agradável. Trabalhar com uma pessoa que gosta do que faz toda a diferença. Nossa, total. Além de ser muito experiente, né? E tudo mais, né? Isso. Regina, vamos começar a tratar do nosso tema de hoje, que é o nosso PGD, Programa de Gestão e Desempenho. Eu acho que a gente tem que começar, como a gente está recebendo aqui no Ministério das Relações Exteriores a nova turma de oficiais de chancelaria. A gente grava o podcast, eu não sei se os nossos syndicasters sabem disso, mas nós gravamos o nosso podcast no mês anterior ao que vai ao ar. Então, ele vai sempre ao ar no dia 14 de todos os meses. Então, nós hoje estamos gravando, hoje é dia 24 de julho. É um dia muito especial porque, como Regina já mencionou, foi o dia da nossa terceira rodada da nossa mesa. Eu e Ivana ainda estamos aqui vestidinhas de manifestação. E também é muito especial porque hoje foram lotados a primeira turma de 2024 de oficiais de chancelaria. Então, estão recém-chegados, eles
são nossos ouvintes, vários deles. Exatamente. Não só eles, né? Nós temos ouvintes em outros órgãos também. Eu acho isso muito interessante. A gente tem... eventualmente a gente recebe feedback, né, comentários de pessoas de outros órgãos que ouvem os nossos podcasts. A gente tenta fazer o Sindicast de uma maneira que ele seja abrangente também, que ele seja um serviço também para os demais membros do serviço público, e não só para o serviço exterior brasileiro. Eventualmente a gente tem, o nosso passado foi sobre específico. Remoções, é uma coisa muito específica nossa, mas a gente já teve aqui falando sobre o marco regulatório do serviço público com o presidente João Domingos, presidente da CSPB. Nós já tivemos aqui o pessoal do SINAIT, liderança feminina. Então nós temos legal. assim, e hoje a sua presença é super esperada, porque esse assunto é um assunto que diz respeito ao Ministério, mas diz respeito a todos os servidores também. Então eu acho que é uma boa oportunidade da gente tirar dúvidas e, começando do começo, o que é o PGD? O que diabo é isso? Onde moram? O que comem? O que comem? Onde vivem? Como se reproduzem? É mais importante, como se reproduzem. Olha lá, hein? Tem crianças na sala. Bom, gente, então, o Programa de Gestão e Desempenho do Ministério da Gestão e Inovação, né, que foi reformulado por uma portaria, por uma instituição normativa, né, que foi lançada agora no dia 16 de julho, essa instituição normativa ela vem atualizar um programa que já existe desde o ano passado, né, como um programa institucional. Ele existia já de forma experimental em alguns órgãos da administração, e ele se constitui basicamente o seguinte: não vou te cobrar, a chefia vai chegar para os seus colaboradores, vai dizer, você não precisa mais bater ponto, né? Você não precisa chegar na hora X e sair na hora Y, né? O que importa é você cumprir o que você precisa cumprir, você fazer o seu trabalho tempestivamente, com qualidade, entregar nos prazos determinados, e para isso a gente vai negociar um plano de trabalho, né? A chefia e os colaboradores e os servidores vão combinar o que você vai fazer durante o período X, durante o mês, durante a semana, né? Eu tenho tantos processos para analisar, eu tenho que escrever um projeto de lei, eu tenho que escrever uma portaria, eu tenho que dar um parecer sobre determinado assunto, eu tenho que dar tantos cursos, enfim, não interessa, né? Você tem que cumprir, acertar com a sua chefia um plano de trabalho razoável, módico, factível, né? Não é, enfim, um plano de trabalho absurdo, nem com metas inexequíveis, ao contrário, né? Às vezes a pessoa quer, né, pensa assim, opa, agora eu não vou precisar bater ponto mais, né? Então eu vou colocar metas assim extraordinárias e tal. A pessoa vai ver, ela não deu conta de cumprir. Exatamente. Né? Então, assim, o primeiro ponto de atenção num PGD é que o plano de trabalho ele seja factível, seja execuível com metas razoáveis, né? E que então se estabeleça os prazos de entrega e se obviamente requer a manutenção ou até a melhoria da qualidade da entrega do servidor, né? É uma inovação gerencial que eu acho muito saudável, né? Muito salutar. Não só na administração, como já há bastante tempo, várias empresas privadas adotaram sistema de gestão do trabalho dessa natureza. Sim. E a maioria das pessoas gosta, né? Porque, de fato, uma boa parte das pessoas, porque tem gente que não gosta, e aí vamos respeitar. Tem gente que é metódico, gosta de chegar no trabalho naquela hora, terminar a primeira jornada do dia, meio-dia, e depois ir lá fazer seu almoço, ter seu tempo para resolver suas questões pessoais, voltar a cumprir sua jornada no fim da tarde. Tem gente que gosta de trabalhar assim, sim, mas tem gente que gosta de trabalhar com um pouco mais de liberdade, com um pouco mais de flexibilidade. Então, eu acho que o PGD ele permite isso. É uma forma de gestão do trabalho e dos processos de trabalho que permite essa flexibilidade e, às vezes, um maior diálogo, né, entre o servidor e sua chefia.
entre as equipes de servidores. Então, eu acho muito salutar, eu acho muito, como é uma inovação institucional, uma inovação na área da gestão, que eu acho muito importante. Eu acho que indiretamente é, inclusive, uma forma de melhorar a qualidade de vida do servidor. Exatamente. Porque o que é metódico vai poder ficar se ele quiser. Da sua forma, batendo seu ponto, fazendo daquele jeito. E o servidor que se adequa a um processo, a projetos com prazos e tudo mais, ele vai poder se adaptar sua vida profissional e pessoal àquela nova forma de trabalhar, né? Eu entendo que é exatamente uma mudança de paradigma, a gente pode dizer isso. Você Sim. para de pensar em horas trabalhadas e começa a pensar em produtos entregues, em atividades concluídas. Né? Então não importa se você ficou assim, porque o que bate ponto pode chegar e fazer todo o trabalho dele em algumas horas e usar o resto do tempo dele, que ele gosta de ficar no trabalho, para conversar com um colega. E faz parte, é trabalho. Faz parte, também, trabalho. Né? Concordo, eu trabalho. acho também que você fazer uma reunião de equipe ou você trocar uma ideia, faz parte de você ter um ambiente de trabalho saudável, Sim. um ambiente de trabalho produtivo. Mas, ao mesmo tempo, quem precisa se concentrar, porque eu tenho essa questão. Não sei se você sabe, os nossos Syndicasters já devem saber, eu trabalho na corregedoria. Então, eu tenho que fazer relatório. Então, às vezes, para mim, eu tô mais produtiva no final do dia. Entendeu? Assim, ou então eu gosto de chegar cedo, eu chego aqui 8 da manhã, não tem ninguém aqui, não tem ninguém me demandando nada, inclusive. Aí eu estou lá, então assim, eu nem olho os meus e-mails, eu já chego, concentro. Porque se eu entrar no e-mail, eu vou começar a fazer coisa do e-mail, as demandas que estão ali. Então eu deixo para chegar, falo, não, eu vou começar esse relatório, chego e faço meu relatório. Quando dá 10 da manhã, já produzi um monte, entendeu? Aí eu vou olhar meu e-mail, ver as outras demandas que aconteceram e tal. Dar retornos de ligações. Exatamente. Né? Enfim, atender uma pessoa que queira, porque sempre tem um advogado que está procurando um processo, etc. Então, eu entendo como realmente uma mudança de paradigma, que aqui no Ministério é uma coisa meio... A gente brinca que tem um palavrão aqui, que é inovação. Meu Deus, você está inovando! Eu acho que às vezes há uma mistificação em torno do nome inovação, né? Algumas palavras eu acho que acabam virando... assim, arroz de festa, né? Modernização, flexibilização, inovação. Viram jargões que acabam perdendo o sentido. A palavra flexibilização é uma palavra que, para mim, a princípio denota uma coisa positiva, uma pessoa flexível, né? Um dia, um trabalho mais flexível, mas também pode significar, acabou virando recentemente até um sinônimo, no caso trabalhista, de flexibilização das relações de trabalho, de precarização. Exatamente, Gabriela. Então, eu acho que a gente só botar as palavras nos seus lugares, né? Para que elas não virem uma mala velha que fica abrindo e fechando, e lá dentro da mala você põe qualquer coisa, né? Então, as palavras, tem que ter cuidado com as palavras, né? A palavra inovação, ela pode tanto significar, de fato, uma coisa positiva, né? Uma atitude positiva, uma realidade positiva, como também pode significar uma palavrinha que você coloca ali para mascarar realidades um pouquinho mais complicadas, né? Exatamente. E a implementação do PGD ao longo desse curto período que, né, começou 2023, não foi? Ou 2022? Sim, olha, começou na verdade, começou-se na pandemia, porque a pandemia acabou exigindo o quê? Aí juntamos duas coisas, né? O PGD remoto, né, que as pessoas ficam em casa, né, que aderiram ao PGD e em regime remoto, e as pessoas que trabalham em regime de PGD, mas presencialmente ou em modo híbrido. Né? Mas eu imagino assim que o PGD completamente remoto, né, ele é uma realidade que hoje poucos órgãos têm, assim, poucos são os servidores hoje
que estão em 100% trabalho remoto, Sim. né? As pessoas foram voltando, né? Foram se readaptando ao trabalho presencial, porque isso também foi um choque, né? Tanto a ida para o trabalho remoto, trabalhar em casa, quanto o retorno foram momentos traumáticos, eu acho. Sim, né? E ainda que mais no precisam- contexto que foi, né? Exatamente, muito ruim, né? Foi um momento muito tenso para nossas vidas de todos nós. Então, acho que existem várias modalidades de PGD, mas o que é importante reter é isso: é não mais cobrar as pessoas, os servidores ou os trabalhadores de um modo geral por horário, né? Como se um horário definisse as entregas das pessoas ou a produtividade das pessoas no bom sentido. Também é uma palavra que a gente tem que tomar cuidado com ela, né? Para não virar um chicote, É verdade. né? Produtividade tem que ser um sentido bom, bacana, prazeroso também, não um chicote nas costas das Exatamente. pessoas. Então, cada pessoa vai ser produtiva do seu jeito, né? E quanto mais ela estiver tranquila, confortável naquele seu jeito de trabalhar, melhor ela vai produzir, com mais qualidade, Com certeza. vai fazer suas entregas em tempo, né? E tempestivamente e com qualidade, né? A Gabriela gosta de chegar mais cedo, começar a fazer o trabalho, a atividade fim dela, porque aí vai chegando gente, vai tirando ela um pouco do foco. Eu também sou assim. E confesso que há trabalhos que eu prefiro fazer num absoluto silêncio. Eu gosto até de trabalhar no domingo, porque domingo é o dia que às vezes eu quero escrever. É o horário que eu gosto de escrever. Então, no silêncio da minha casa, né, sem demanda, sem telefone tocando e tal, é a hora que eu consigo ler, né? Fazer revisões, fazer correções e escrever. Sim. E, às vezes, no ambiente de trabalho não dá. É verdade. O telefone toca, um entra na sua sala, outro sai. Então a gente acaba fazendo atividades mais rotineiras. Exato. E aquelas que exigem mais concentração, mais foco, ou um grau de qualidade de produção maior, às vezes você precisa de estar mais fora do local de trabalho, né? Ser menos demandado, menos despertado. Mas isso cada um é cada um, né, gente? Isso. Eu tenho amigos que conseguem trabalhar com fone de ouvido, ouvindo música, digitando, e o outro chamando, o outro falando, no fim do dia o trabalho está pronto. Mas, enfim, E eu acho que o PGD diferente, né? vai proporcionar justamente isso, uma readequação para essas pessoas que, tanto a que precisa do silêncio ou precisa estar num ambiente, a depender do tipo de produção, vai precisar de um ambiente mais quieto, calado. Eu vejo lá onde eu trabalho na CGPI, que é a Coordenação Geral de Privilégios e Imunidades. Nós somos 6 setores num grande salão. Nossa. Em que temos vários Quantos? servidores e hoje 12 estagiários, que são jovens e falantes, cheios de energia. Alegre. Alegres. Então, assim, produzir intelectualmente naquele ambiente Muito difícil. é bastante complicado. Então, até o nosso chefe, quando precisa produzir uma coisa muito mais séria e tal, não sei o que, ele se fecha na sala dele e fala, gente, eu agora tenho que fazer um negócio aqui, eu não posso, porque é complicado e nem todo mundo vai conseguir fazer como o seu colega, que coloca ali o fone de ouvido, fala aqui, o outro chama, tá na área, Então, masca chicletes. Pois é. Então, assim... Adorei. Meu herói agora. Então, eu acho que temos muito a ganhar, aqui no Itamaraty, inclusive, temos muito a ganhar com isso e tenho certeza que a administração do Itamaraty vai, muito em breve, já querer implementar todas as diretrizes dessa nova instrução normativa. A gente já estava num processo de... início da implementação, algumas áreas. Várias áreas já foram contempladas. E agora a ideia deles é realmente expandir para todo o Ministério. Agora, né? desculpa, Ives, só porque aqui a gente ainda tem o nosso PGD aqui, Regina, ele ainda está muito focado no cumprimento de 8 horas diárias. Isso, parece um pouco contrassenso. Ou eu estou enganada? Realmente essa era a previsão de que o servidor esteja... a gente não tem ninguém híbrido.
aqui no Ministério. Todos nós, assim, o PGD aqui para o Ministério foi adotado de maneira 100% presencial. Então, essa foi uma decisão da Secretaria de Estado e, enfim, da alta chefia da casa, e que, enfim, faz sentido. De certa forma, para nós faz sentido. Agora, uma das coisas que a gente verifica é que várias divisões, as chefias ainda exigem que o servidor fique aqui 8 horas por dia. Isso está de acordo com o que é previsto inclusive o que foi pensado para o PGD ou não? Olha, eu sempre sou da opinião de que o que é combinado não é caro, né? Eu acho que tudo que é discutido e que foi debatido e acordado tá valendo, né? É um compromisso bilateral, né? Se o servidor topou, concordou com essa regra no diálogo com a sua chefia, ok, por que não? Né? O que é importante a gente destacar o seguinte, é que o Estado brasileiro é uma coisa enorme, né? Tanto que você vê que a instrução normativa ela é muito sucinta, ela é muito genérica. Sim. Ela não poderia entrar em detalhes. Quantos mil servidores, quantos órgãos, quantas instituições. Perfeito. Seria absolutamente impossível e não seria desejável que o Ministério da Gestão dissesse, olha, vai ser assim, 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 e detalhasse nas filigranas, assim. Não, seria impossível. Né? Porque cada órgão tem sua realidade. Então, por exemplo, órgãos que não tem como ter trabalho remoto. Como é que um órgão como o INSS, em que os servidores atendem pessoas todos os dias, né? Exato. E tem, inclusive, que atender situações emergenciais, eu não tenho condição de deixar muitos servidores em trabalho remoto, ou talvez nem em híbrido. Talvez uma parcela de servidores do órgão tenha que trabalhar sempre remoto, né? E nós sabemos, inclusive... Remoto não, presencial. Presencial, e eu vejo assim, né? Esses trabalhadores foram heróicos durante a pandemia. Heróicos. Aqui fica minha homenagem aos servidores do INSS que, mesmo no períodos piores da pandemia, tinham que estar lá na linha de frente. Exato. Os servidores do SUS, os trabalhadores do SUS, não é? Então, não tem como. Você precisa estar ali, você está lidando com gente, né? Com problemas de pessoas. Não é uma máquina que vai resolver, não é um telefonema que vai resolver, não é um WhatsApp, ou um e-mail, ou uma videoconferência que vai resolver. Você precisa olhar para as pessoas, né? Entendê-las. Então, acho que isso também depende muito da característica, da natureza de cada órgão, das suas atividades finalísticas, né? Até o pessoal fala, não, mas as atividades meio então permitem um maior trabalho, um volume de trabalho remoto. Nem sempre. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que aquela atividade meio ela ela mude toda hora para atender uma atividade finalística. Então, isso é muito de cada órgão, né? Mas a gente tem que obedecer algumas regras elementares. E eu acho que, porque como toda inovação, né, ela gera problemas. Sim. Toda inovação gera problemas, gera conflitos e gera distorções, gera mau uso da inovação, né? Assim como temos aí a inteligência artificial, fantástico, uma revolução, mas que pode causar muitos danos, né? E pode causar distorções. Então, eu acho que quando o MGI ele publica uma atualização do PGD, ele está querendo dizer o seguinte, olha, percebemos alguns problemas aqui, né? Observamos, temos fatos e dados, evidências que mostram que aqui temos problemas. Como vamos resolver esses problemas, né? Então aí a gente já entra na avaliação do que deu errado e do que essa instrução normativa continuado. Procura corrigir. Exatamente. Ou procura reorientar. Tentando mitigar o máximo possível essas distorções que foram surgindo no decurso do programa. Com certeza. E quais pontos da nova instrução normativa você acha que são mais importantes a gente comentar aqui hoje? Eu destaquei aqui especialmente, minha cola tá aqui, né? Tá pequenininho e tal, mas dá para ler. Eu destaquei aqui basicamente, gente, duas inovações, né, duas modificações no PGD que eu acho muito importantes,
né? E eu vou explicar por que foram feitas essas mudanças e por que elas são, digamos assim, correções de rota, né? Primeiro a gente tem aqui no artigo 10, né, o parágrafo 3º, que diz que quando os servidores se movimentarem entre órgãos e entidades, né, os agentes públicos, né, os servidores, só poderão ser selecionados para a modalidade teletrabalho 6 meses após o início do exercício no órgão ou entidade de destino. Então, por que isso? Né? Então, se eu saio, peço para ser lotado em outro órgão, peço minha movimentação para um outro órgão, né? O servidor está na SGP e quer ir para a SSC ou para uma outra secretaria do MGI, por exemplo, só falando do MGI, tá? O que a gente estava vendo, né, percebendo, e tem algumas evidências a respeito, que estava havendo assim, uma concorrência predatória entre órgãos, né, e principalmente se tratando de servidores muito qualificados, muito experientes, então órgãos literalmente roubando servidores de outros órgãos. E qual que era a cerejinha do bolo? Eu te dou 100% remoto no PGD. Eu te dou PGD e trabalho 100% remoto, né? Então estava causando uma elevada rotatividade, né? As pessoas mudando de lá para cá, correndo de lá para cá de órgãos, atrás desse benefício do trabalho remoto em regime PGD em regime remoto, né? Então isso começou a desfalcar alguns órgãos, alguns setores, estavam perdendo gente, perdendo cérebros, perdendo pessoas experientes para órgãos que iam lá e sequestravam os servidores. Então essa medida vem para mitigar esse efeito, né, de rotatividade, de roubartilhamento, né, de servidores, canibalização de servidores entre órgãos, né. Então, assim, eu quis mudar de órgão, o direito que você tem, isso é salutar, né, a movimentação de servidores é salutar para a administração, é salutar para o servidor. Ninguém quer que uma pessoa fique a vida inteira no mesmo lugar, na mesma cadeira, vendo as mesmas pessoas fazendo a mesma coisa. É bom que as pessoas se movimentem, mas tem que ter um critério. Sim. Né? Não pode ser só para atender as suas necessidades pessoais, tem que ser também para atender o interesse da administração. Exato. Né? Então, decidir sair do órgão que eu estou atualmente para outro, eu vou ter uma espécie de quarentena, né? Eu vou ter de passar pelo menos 6 meses em trabalho presencial. Pode continua no PGD, continua sem rigores no cumprimento de horário, plano de trabalho, etc., combinado com a chefia, etc., mas tem que ser presencial. Então foi uma forma que a gente viu nesse momento de evitar essa rotatividade, essa canibalização, né? Outro aspecto que eu achei importante, aí eu também vou explicar por que isso foi feito, né? É que nos casos de teletrabalho dos servidores que estão em remoto, né, o servidor deve disponibilizar um número de telefone atualizado, fixo ou móvel, de livre divulgação, tanto dentro do órgão ou da entidade, quanto para o público externo. Pode parecer uma bobagem, né? Porque às vezes assim a gente tem que explicar o óbvio, né? Então eu acho assim, aquelas pessoas muito conscientes, muito aderentes, as pessoas que têm uma natural identificação com o trabalho remoto, ou aquilo já está quase que enraizado na vida dela, para ela aquilo ali é normal, entendeu? O trabalho, eu não gosto, eu vou falar para vocês assim, a época que eu trabalhei totalmente remoto, eu achei muito ruim, porque minha casa estava invadida. Exato. Eu não tinha privacidade. Não tinha limite do trabalho casa. Não é? Meu telefone celular virou um telefone da casa da mãe Joana, entendeu? Então isso me irritava. Sim. Né? Porque eu não tinha sábado, eu não tinha domingo, as pessoas me ligavam a qualquer hora do dia ou da noite. Né? Os limites entre casa e trabalho ficaram muito tênues. Eu não gostei. Chegou uma hora que eu falei, poxa, tá me incomodando isso. Né? E as pessoas se deram a liberdade de procurar os seus colegas de trabalho, as suas equipes a qualquer dia da noite, qualquer horário. Isso é sábados, horrível, domingos gente. E feriados. Então, os sem noção existem em todos os lugares. Né? Porque eu acho assim que o trabalho 100% remoto ele exige um nível de disciplina, de auto-organização imenso.
e exige também disponibilidade, não é? E eu acho assim, nós temos que ter um limite para isso, né? Ou seja, qual que é meu horário de trabalho? De 9 às 18, ok. Com 1 hora e meia para o almoço, certo? Então, as pessoas sabem que vão me encontrar naquele horário. Elas têm meu telefone, seja meu celular, seja meu telefone fixo, seja pelo Teams, ou o que for. Qualquer meio de comunicação, sabe que vão me encontrar. E eu tenho que estar disponível naquele horário. Não adianta você dizer, mas eu trabalho em regime de entregas, de produção, de desempenho e tal. Eu posso falar com o meu chefe a qualquer hora e eu vou escolher a hora que meu chefe vai falar comigo. Não, gente. Não pode. Isso não. Qual que é o horário de funcionamento do seu órgão? Não é a sua casa. Exatamente. Você não é um consultor. Se for assim, então não precisa ter servidor, não precisa ter ninguém. Né? Contrata-se como consultor, porque o consultor, sim. Eu trabalhei como consultora. Eu defino a hora que eu trabalho. E tinha hora que eu não podia, porque o meu cliente só podia me acionar naquele momento. Mas eu acho que assim, se é para virar cada um faz o que quer, então não precisa ter servidor. Você trabalha com consultoria. Que a consultoria é um outro esquema de trabalho. De repente o Estado até economiza nisso, né? Então, se eu estou trabalhando em PGD e se estou trabalhando em regime remoto, eu tenho que estar disponível para a minha equipe, os meus colegas e a minha chefia nos horários em que o órgão funciona. Exatamente. Certo? Então, ligar para o chefe 10 horas da noite não vale. E chefe ligar para o servidor 10 horas da noite também não vale. Né? A equipe está precisando de você, porque tem muito trabalho que é feito a várias mãos, né, gente? Sim, sim. E o meu trabalho depende do meu colega. Ok, eu estou naquele momento, lá no meu presencial, cumprindo minha jornadinha fordista, bonitinha, padrão, né? Mas me trombei com uma dificuldade, com uma questão que eu falei, e agora? Eu preciso do fulano, ou da fulana. Ligo para a pessoa, cadê? Não atende celular, não está no Teams, não responde meu e-mail. Aí 10 horas da noite a pessoa vai, você me ligou? Atrasou todo o Não trabalho, às vezes Parei, prejudicou, né? Não andou. Quer dizer, Exato. A sua leniência lá na ponta atrapalhou meu trabalho aqui. Uhum. Não é? Então, eu acho que essa regra, né, que alguns vão falar, que coisa burocrática, mas eu já passei meu telefone e tal. Ok, seu telefone é esse, ele está atualizado, eu vou te achar no expediente oficial daquele seu órgão, beleza, tá combinado. Né? Esse esquema mais fluido, gente, ele pode até funcionar, ligar a hora que quiser, atender da praia, eu estou em Madagascar, estou atendendo o meu chefe que está em São Paulo. Okay. Pode funcionar para organizações muito pequenas. Né? E vai exigir das pessoas também um nível de compromisso muito grande, de disciplina. Né? Mas tem que ter as contrapartidas. E eu acho que num ambiente gigante como é o Estado brasileiro, é mais difícil ter esse nível de liberdade absoluta e restrita. Até para não gerar, gente, desigualdades e injustiças. Porque vocês imaginam. Até porque tem muita gente sem noção, né? Muito. Né? O clube do sem noção cresce diariamente. Né? Então, eu acho que tem, dentro do Estado, vocês sabem, né? Já existe muita desigualdade salarial, de condições de trabalho, de condições de acesso à qualificação, né? E eu vou criar mais uma desigualdade, ou seja, aquele servidor ali que está ali, batalhando, ralando, atendendo o público, de prontidão para sua equipe, com seus colegas, com a sua chefia, e o outro lá flanando. Isso está errado, isso é injusto. Isso aqui é uma república ainda, né? Então, é um compromisso que eu acho assim, você quis ser servidor público, entenda essa missão. É servidor público, você trabalha para o Estado, para uma república, em que todos têm que ter isonomia de direitos. Eu não posso ter mais direito que você porque eu tenho um doutorado. Eu não posso ter mais direito do que você porque o meu corte de cabelo é mais bacana que o seu. Não pode.
é o Estado brasileiro, nós temos que ter isonomia. Então, acho que essas pequenas mudanças que aparentemente parecem muito tópicas, né, são coisas que foram se revelando distorções ao longo. Justamente. São ajustes que são freio de arrumação. Freio de arrumação. Exatamente, Gabriela, freio de arrumação. E eu acho que o que eu acho mais interessante do PGD, além da qualidade de vida do servidor e tudo mais, é que ele traz para a própria chefia uma necessidade, e nós sabemos que existem qualidades diferentes de chefia, mas você traz para a chefia uma necessidade de efetivamente conhecer os processos a fundo e saber qual vai ser o produto que deveria ser entregue, deverá ser entregue, e mensurando os prazos, porque aos poucos, no começo certamente é um pouco difícil, porque a gente está aprendendo. No momento que você institui numa divisão, numa secretaria, você vai ter que ali ajustando os prazos, mas no momento em que você já está com isso coordenado e organizado, você tem uma visão muito melhor da qualidade, do tipo de produto e do prazo que você vai levar para entregar as coisas. Isso eu acho que é um grande ganho para o serviço público, porque a gente fazer as coisas no dia a dia, na demanda, você fica aquela coisa assim, eu tenho que fazer, tem que estar pronto, e ninguém mensura exatamente nem a qualidade, nem o prazo, nem a quantidade de coisas que é feita e tal. Eu acho que isso é um ganho muito grande. Eu acho que é um ganho que lá no futuro a gente vai ver com muitos bons olhos, porque eu acho que o serviço público só tem a ganhar. As pessoas vão poder, e inclusive para os servidores que também sabemos que do mesmo jeito tem servidores excelentes, dedicados, temos servidores que têm sérios problemas ali na atuação. Em qualquer lugar, gente. Exatamente. A iniciativa privada também tem. Todo lugar tem. Todo lugar tem. E eu acho que o próprio programa pode ajudar a identificar essas pessoas de uma forma mais clara. Né? Exatamente. Eu acho que o PGD sozinho, a gente não pode ver, não é panaceia. Nenhuma inovação de gestão, ela pode ser vista como panaceia, né? Sim. Porque eu acho que nós passamos um período no Brasil em que muitas panaceias foram vendidas, né? E ainda são. Os mercadores de ilusões estão por aí, e tem muito podcast, né? De mercador de ilusão, muito coach, muito youtuber vendendo coisas assim, caríssimas, inclusive, né? E tem gente que paga, isso aqui é impressionante. Mas eu vim de uma geração, né, quer dizer, eu quando eu comecei a trabalhar, né, minha vida laboral mais profissional, estrito senso, né, tava no auge daqueles programas de qualidade total, 5S, downsizing e tal, não fiz todos aqueles cursos, né, fiz, nossa, não aguentava nem mais ouvir, né, e tal, e tinha coaches também, toda época tem seus coaches e tal. E aquilo era vendido assim, pronto, agora o famoso seus problemas acabaram, né? Exatamente. Agora você vai implantar isso, e o 5S, e a qualidade total, e não sei o que, agora vai ser tudo uma beleza, né? A reengenharia. Nossa, né? Reengenharia é uma palavra... Um negócio que virou moda. Nossa, não fala não, gente. Assim, eu fiz 1000 cursos disso e enfim, coordenei cursos nessa área também, chamava consultores, os bambambãs da época, né? Cara, isso foi aí no início dos anos 90, meados dos anos 90. Chegou no início dos anos 2000, o que teve de empresa jogando na lata de lixo todos esses programas vendidos a preços assim exorbitantes, zilionários, foi um monte de empresa. Por quê? A empresa, ela quer, né, no caso do setor privado, quer soluções rápidas, né? Não quer esperar maturar, né? E não quer nem ter o trabalho de inventar o seu próprio programa de gestão. Sim. A partir de fatos e dados, a partir de evidências. É assim que você faz gestão. Não é comprando pacotes fechados importados daqui e dali. Né? Então, eu acho que o PGD, ele tá nessa linha assim, opa, batemos na quina aqui, e agora? Como a Gabriela disse, é um freio de arrumação. Deu errado isso aqui, deu ruim, e aí, como é que a gente conserta?
Então, acho que assim, é muito melhor a gente pensar a partir de dentro para fora, obviamente tendo a inspiração de modelos, de exemplos, a gente Sim. aprende com exemplos também. Mas principalmente a gente aprender fazendo, analisando, mensurando, tirando as conclusões e aperfeiçoando. Eu acho que qualquer coisa na vida é assim. Sim. E quando você faz gestão de pessoas, mais ainda, né? Mais você tem que estar pautado em evidências, em observação, reflexão, análise e correção de rumo, né? Então, eu acho que sempre foi assim, né? Eu me lembro desses programas, né, tinha uns coaches lá que eram quase que Silvio Santos, né? Aqueles caras, quem quer qualidade total, né? E como Hoje vocês disseram a gente tá querendo qualidade, tá? Já tá bom. total, qualidade de não vida, Precisamos chegar de total. qualquer já tá, olha, já é. Não é Já tá dando. qualidade, né? E, Fazer assim, as coisas com qualidade, né, Gabriela? Aqui no Ministério a gente pensa muito em termos de saúde mental. Nossa. Entendeu? Então, assim, uma das nossas preocupações, a gente no CIND a gente tem algumas bandeiras. Uma delas é o combate ao assédio e ela está intrinsecamente ligada à questão da saúde mental dos nossos servidores. E uma das coisas que aqui no Ministério nós temos um controle de horário, um controle de catraca, que ainda é a maior parte dos nossos servidores. Não sei dizer se é a maior parte dos servidores, mas é a maior parte das unidades aqui dentro ainda estão nesse momento de cobrar horário. E nós temos, assim, muito sofrimento, porque a nossa portaria não foi atualizada. Então, nós temos que fazer, no mínimo, 1 hora de almoço. Então, se você não faz 1 hora de almoço, você desconta 1 hora. É dureza. E isso para várias unidades aqui dentro. Então, a gente brinca que o PGD, ele é combate ao assédio e saúde mental para os nossos servidores. Exatamente. É óbvio, de novo, respeitadas as divisões e que não podem ter, porque eventualmente terá alguma divisão que o horário vai ter que precisar ser mais rígido. Ou então, a gente nem está falando de teletrabalho, nem de trabalho híbrido, porque isso já foi... para nós já é uma coisa assim, já é fora do baralho, não claro. Na verdade, o futuro. Na verdade eles estavam esperando essa edição dessa instrução normativa para eventualmente começar a discutir esse tema, especialmente o híbrido. Eu não digo teletrabalho, mas o híbrido, ele efetivamente vai para a mesa agora. Mas eles passaram o quê? Meses? Aqui, tá na instrução normativa. Vocês vão ter 15 meses a partir da data da publicação da portaria para se ajustarem. Exatamente. Exato. E eles querem efetivamente fazer isso. Começar a tocar desse assunto, até porque tem áreas em que o híbrido é uma coisa importante e factível. Exatamente. E os servidores vão ficar muito mais felizes, mais satisfeitos com esse tipo de coisa. E, assim, é um ganho, vamos dizer... É uma situação de ganho-ganho. Exatamente, é um trade-off muito bom para o Ministério. Eles vão ter o servidor dedicado, disponível naquele horário, mas mais feliz porque eventualmente evitou um horário de trânsito mais ruim, porque mora mais distante. Um estacionamento mais complicado. Exatamente. A gente aqui tem muito evento. Isso aqui é interessante. Nós temos muito evento internacional. Então, muito frequentemente... e a gente está do lado da Câmara dos Deputados. Então, aqui a S2, às vezes está bloqueada. O túnel está bloqueado. A gente já de manhã, o pessoal nos grupos já começa. Que olha, S2 tudo parado. Olha, o túnel aqui que passa da S2 para S1, para a Esplanada, o túnel está interditado. E isso quando não são as manifestações, enfim. É a capital da República. Exato. Manifestação e a gente está bem pertinho aqui da Praça dos Respondentes, que é onde as manifestações se concentram. Então, você tem um pouco mais de flexibilidade. Olha, hoje então, chefe, hoje eu vou trabalhar de casa porque hoje eu vou chegar mais tarde porque simplesmente não tem condições de eu chegar no Ministério porque está tudo bloqueado. Quem não chegou até 9 da manhã não consegue chegar mais, enfim. Até para situações inesperadas como essas que vocês falaram, né?
de trânsito, coisas mais objetivas, mas também um dia que você acordou e o cano da sua casa estourou, entendeu? O que você vai fazer? Né? Você precisa chamar um profissional para ir lá consertar. Então, eu acho assim, tem que ter algum grau de flexibilidade, né? Exatamente. E agora, eu acho que tem que ter transparência na Exato. gestão dessa flexibilidade, Sim. né? Tem que ter transparência. Tem que estar bem combinadinho, tem que estar bem regrado e tem que valer para todo mundo. Isso. Porque não dá para valer para um e não valer para outros, né? Sim. Quer dizer, alguns grupos privilegiados dentro de órgãos e de setores que trabalham do jeito que querem, a hora que querem, onde querem, e o resto, que eu acho 90% ali ralando no lerê, né? Exatamente. Então, contando acho que assim, horas na catraca. exatamente, contando hora na catraca. Então, eu acho que assim não dá, né? E eu acho que essa instrução normativa, ela vem fazer esse freio de arrumação e ao mesmo tempo diz para os órgãos o seguinte, olha, tá aqui o mínimo que vocês têm que observar. Agora, cada órgão vai adaptar esse mínimo à sua realidade, né? Tem que estar coerente com isso aqui. Por exemplo, eu estava falando um negócio do telefone, né? Outra que a gente acha que é uma bobagem, né? Mas aí, ao ser contactado no horário de funcionamento do órgão ou da entidade, responder pelos meios de comunicação e no prazo definido. Informar a chefia da unidade de execução as atividades realizadas, as licenças e afastamentos legais e as intercorrências que possam afetar ou que afetaram o que foi pactuado. Gente, isso é o mínimo. É o mínimo. Não é? Concordo. É um compromisso republicano. Exatamente. Né? De parte a parte. Se eu estou trabalhando em PGD e em trabalho remoto ou apenas em PGD, é um pacto que eu estabeleci, foi livre, uma livre contratação. Eu contratei com meu superior hierárquico isso, então eu tenho direitos e tenho deveres, né? Então, é tão, né? A gente lê uma instrução normativa e fala, puxa, mas isso aqui é o óbvio. Às vezes o óbvio tem que ser escancarado, tem que ser ululante. Impressionante, né, gente? É incrível, assim, você lê e fala, gente, mas, puxa, precisava dizer isso. Isso é básico. Né? Eu Então, precisava da alta gestão, né? Do Ministério da Gestão dizer uma coisa dessa. Quer dizer, se tem cartaz, tem história, não é? Exatamente. Você pegou 3 secretários de Estado, né? Pra poder fazer um negócio desse. Da SGP, da SRT, pra da falar que tem que dar o telefone certo. A ministra de Estado, pra perder tempo pra escrever isso aqui, que você fala, gente, isso aqui é o mínimo, né? Mas, enfim... Tá aí, estamos vamos aprendendo. Implementar, vamos Estamos aprender. aprendendo. O nosso diretor já tá lá assim, ó. Socorro! Gente, a gente vai deixar fala. o texto da instrução normativa. Disponível a gente vai no disponibilizar link, no nosso, aqui na descrição do vídeo, vídeo. em todos os lugares que a gente for divulgar o Sindicast, vai estar disponibilizado também o link para a instrução normativa e a gente vai poder conversar também. Mandem pra gente, sempre tem a caixa de perguntas do Sind Responde, vocês podem perguntar lá e a gente vai aos poucos respondendo, consultando a administração, como vai ser essa implementação, dúvidas, enfim, todas as inquietações que vocês tiverem, podem mandar pra gente. Qualquer coisa a gente manda um zap pra Regina e fala, Regina, essa aqui a gente não tá conseguindo. Regina. Diz que Regina. Regina, no horário de trabalho do órgão, entre 8 e 15 ou entre 9 e 18. Pode ficar tranquilo. Fora do horário de trabalho do órgão, só o convite pro vinho. Exatamente. A hora que rolar, rolou. Estou à disposição. Querida, foi um prazer recebê-la. Uma conversa excelente. Eu tenho certeza que informou muito bem os nossos colegas e vai produzir muito mais vontade deles de perguntar e correr atrás. E a gente aqui também, junto à administração, a gente vai contribuir com o máximo que a gente puder para o órgão estar implementando e aperfeiçoando a implementação do PGD, que eu tenho certeza que a gente só tem a ganhar com ele. Ótimo. E a SGP se coloca à disposição aí, né, do Ministério para estar apoiando, né, na revisão do seu PGD, no que for necessário, sem em nenhum momento ferir a autonomia do órgão, né, a sua tradição, a sua história, né, mas estamos aqui para contribuir. Temos uma equipe nota 1000, né? Eu trabalho com pessoas extremamente competentes
que já tem uma boa estrada na gestão aqui do PGD, também na SEGES e tal, consultem, né, com dúvidas, querendo, né, como aprimorar o programa, procure, né, as pessoas no MGI e as secretarias para apoiar vocês nas decisões, tá bom? Muito obrigada, Regina. Eu que agradeço. E boa noite para todos. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? A gente nunca sabe. A gente sempre fala bom dia, boa tarde, boa noite, que os nossos colegas estão espalhados aí no mundo. Muitos fusos horários. Exatamente. É isso, gente. Vamos encerrando aqui nosso Sindicast. Foi um sucesso, gostei muito. Espero que todos vejam. Compartilhe. Compartilhe. Exatamente. Faz todo aquele esbregatinho. Mas compartilhe bastante mesmo. Que quanto mais gente souber, pode perguntar. E sempre engrandece a discussão, o debate, para que a gente tenha um PGD bem implementado aqui dentro do Ministério. E espero que nos outros órgãos também. E vamos aprendendo. Exatamente. Né? Fazendo e aprendendo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.